Been talking about the narrow road. Temos falado sobre o caminho estreito. And there are two roads. E há dois caminhos. There's only two choices. Sempre há somente duas escolhas: Life or death. vida ou morte. Moses, before he died, he stood before the children of Israel. Moisés, antes de morrer, estava ali perante os filhos de Israel He said, I set before you this day two options. e disse: eu coloco perante vocês neste dia duas opções: Life and good and blessing, one side. a vida, a bondade, as bênçãos; Death and evil and cursing on the other side. a morte, o mal e as maldições, por outro lado. There's only two roads. Só há dois caminhos: You're with Christ or you're against him. ou você é por Cristo ou você é contra Cristo. It's either the road of life or the road of death. Ou o caminho da vida ou o caminho da morte. And I've been on both roads. E acreditem, eu já estive em ambos os Any caminhos. Christian Todo cristão, at some time understands they're not on the right road. You must choose to be on the right road. em algum momento, entende que não está no caminho certo e ele precisa escolher voltar para o caminho certo. I'd like to begin with a story in the Bible. Eu queria iniciar com uma história da Bíblia. Our message tonight I would title Broken Chains. Nossa mensagem de hoje à noite, o título dela é Correntes Quebradas. And if you go to Mark chapter 5 verse 1, E se você vai até Marcos capítulo 5, verso 1, we're going to look at the most lost man in the Bible. vamos analisar a história do homem que estava mais perdido na Bíblia. He was on the wrong road. Ele estava no caminho errado. After Jesus calmed the stormy sea, Depois de Jesus acalmar aquele mar tempestuoso, the disciples rowed their boat up to the shores of Galilee, os discípulos levaram seu barco até as margens do Mar da Galileia. and it was a deserted part of the sea, of the land. E era uma parte mais desértica da terra. And there was a cemetery. There were these caves in the hills with tombs. E ali havia um cemitério, havia algumas cavernas, sepulturas. And just as they were pulling the boat up on the shore, E logo quando eles estavam atracando o barquinho ali na margem, they had a terrifying experience. eles tiveram uma experiência aterrorizante. Verse 1. Versículo 1. So they came to the other side of the sea, to the country of the E Gadarenes. chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. And when he had come out of the boat, immediately there met him from the tombs a man with an unclean spirit. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um He had his espírito imundo, dwelling among the tombs, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. and no one could bind him, no, not even with chains, E nem ainda com cadeias, correntes, o podia alguém prender, because he had often been bound with fetters and chains, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, but they were pulled apart by him and the shackles broken in pieces. e as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, Neither could anyone tame him. e ninguém o podia amansar. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, Crying and cutting himself with stones. e ferindo-se com pedras. And when you read the story in Luke, it says, and he wore no clothes. E quando você lê essa mesma história no Evangelho de Lucas, diz, e ele não vestia nenhuma roupa. This story is mentioned in Matthew, Mark, and Luke. Mateus, Marcos e Lucas mencionam essa The história. disciples never forgot this experience Os discípulos nunca se esqueceram dessa experiência, because they were so frightened by it. porque ficaram tão aterrorizados. Now picture this man. Fique imaginando esse homem. The disciples are calmly pulling the boat up on the ocean. Os discípulos On the calmamente sand. levando o barquinho até a margem, And then they hear this scream. e logo escutam um grito. And they look up. E ao olharem para cima, And from one of these caves, this creature comes running out. de uma dessas cavernas, essa criatura surge, He's got no clothes on. sem roupas, His body is covered with scars and wounds. seu corpo todo ferido, He's dragging chains from his wrists, his ankles, and his neck. tem correntes dependuradas dos seus braços e pernas, His eyes are wild, his hair is dirty and long. os olhos esbugalhados, o cabelo todo desgrenhado, He probably has a cloud of flies following him because he doesn't smell very good. provavelmente uma nuvem de moscas porque ele não cheirava bem.
And he comes charging down the hill towards the disciples. E agora ele sai correndo em direção aos discípulos. But he wasn't coming to the disciples. Mas ele não estava vindo You necessariamente read em in verse direção 6. aos discípulos. No versículo 6, When he saw Jesus from afar, e quando viu Jesus ao longe, he ran and worshipped him. correu e adorou-o. Jesus asks what his name is. Jesus asks? Jesus asks the demons what his name is. Jesus pergunta, qual é o seu nome? And the demon answers, Legion, because many demons had entered him. E o demônio responde, Legião é o meu nome, And that's porque in- somos muitos. That's in Luke chapter 8. Isso está em Lucas, capítulo 8. So whatever was left of this man, Então, o que quer que tenha restado desse homem, he knew Jesus was his only hope. ele só sabia uma coisa, Jesus era a única esperança que ele tinha. He was filled with a legion of devils. Ele estava repleto de uma legião de demônios dentro de si. You can search the Bible from Genesis to Revelation. Você pode buscar na sua Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse You'll not find a more hopeless case than this. e não vai encontrar um caso mais sem esperança do que este aqui. But that man came to Jesus, Mas esse homem foi até Jesus and Jesus set him free. e Jesus o libertou. I love this story Eu amo essa because it história reminds me that everybody has hope. porque me faz lembrar que todo mundo tem esperança. Everybody is looking for happiness. Todos estão buscando felicidade. Most of the people in the world think that happiness comes from having money, fame, or fortune. Muita gente nesse mundo pensa que a felicidade vem de ter dinheiro, fama, fortuna. That's a deception of the devil. Isso é um engano do inimigo. That's the wide road to destruction. Esse é o caminho largo que leva à perdição. Now, I know this from experience E eu sei disso por experiência própria. because I was born into an unusual family. Porque eu nasci numa família incomum. Yeah, here's a picture of my parents. Aqui tem uma imagem dos meus pais. My mother and my father were opposites. Minha mãe e meu pai eram completamente opostos um ao outro. My mother was a city girl born in New York City. Minha mãe gostava da cidade, nasceu na cidade de Nova York. My father was a country boy from Oklahoma. Meu pai era do campo, do estado do Oklahoma. He was a Republican, she was a Democrat. Ele republicano, ela democrata. She was an artist, he was a businessman. Ela um artista, ele um empresário. And the marriage only lasted for about 6 years, E o casamento só durou uns 6 anos. and then they divorced. E se divorciaram. I was 3 years old, Eu tinha 3 anos na época. and then through my life, I was bouncing between my grandparents and my parents and E- boarding schools. Ao longo de minha vida eu ficava pulando na casa dos meus pais, do meu pai, dos meus avós e até em internatos. I'll tell you a little bit more about my father. Eu vou falar um pouquinho mais do meu pai. He was a pilot in World War II. Ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial. After the war, he began to buy and sell E airplanes. depois da guerra, ele começou a comprar e vender aeronaves. And he became very wealthy. E se tornou bastante rico. He had the largest international cargo business, air business. E ele tinha a maior companhia de transporte de carga aérea. He, at one time, owned 2 airlines. E ele chegou a deter 2 companhias aéreas, a ser And proprietário de 2 here's a companhias. couple of pictures. My father was most influential person of the year. O meu pai foi considerado uma vez a pessoa mais influente do ano. He had a lot of money. Tinha muito dinheiro. And the remote is not working, so I'm signaling Karen to go ahead and change the slide. Yeah. Here it says George Batchelor, Miami's Mr. Aviation. O senhor aviação, diz aqui, de Miami. George Batchelor, meu pai. He had all the toys that millionaires often have. Ele tinha todos os brinquedinhos que os milionários geralmente têm. This was my father's yacht. Esse aqui era o iate do meu pai. It was called the Bachelor Party. That's inside the yacht. Isso aqui é dentro do iate. Now, it doesn't translate well in Portuguese, but in English, the word bachelor means unmarried man. A palavra bachelor em inglês significa solteiro. So I'm a married bachelor. Mas eu sou um bachelor casado. My father, he had race cars. He owned his own race cars, and he raced them. Meu pai tinha carros de corrida e ele mesmo corria. He did all the things that you think if you have money, you should be happy. Ele fazia todas essas coisas que você pensa, as pessoas que têm dinheiro fazem isso e são felizes. But he wasn't very happy. My father was married 5 times. A verdade é que ele não era tão feliz, ele se casou 5 vezes. This is wife number 3. Essa é a esposa número 3. She was Miss Kentucky. Ela foi Miss Kentucky.
Keep going. Here's the cover of the Miami Herald business section. Isso aqui ele foi capa da seção de negócios da Miami Business, uma It says, revista. at 71, aviation pioneer George Batchelor is not ready to descend. Aos 71, o meu pai, o Bachelor, não está disposto a He's not ready to come down. que ele não vai voltar atrás, não vai aterrissar. He owns one of Miami's most successful businesses. Ele tinha um dos empreendimentos mais bem-sucedidos de Miami. He races cars, he flies jets, Anda de carro de corrida, voa em aeronaves. and he's soon to marry a bride 28 years old. And what? He was going to marry a bride 28 years old. E ele ia se casar com sua noiva de 28 anos de idade. And that was wife number 4. E essa foi a esposa de número 4. So my father married a girl that was younger than my wife. Meu pai se casou com uma esposa que era mais nova do que a minha esposa. Now my father had 3 sons. Meu pai teve 3 filhos. One died in a plane crash Um morreu num acidente aéreo before I was born. antes de eu nascer. Then I had my other brother with red hair. Temos o meu outro irmão aqui no cabelo ruivo. We were full brothers, same mother, father, but looked very different. Nós parecemos muito diferentes, mesmo sendo do mesmo pai e mesma mãe. He had brown eyes, I have blue eyes. Ele tem olhos castanhos, eu azuis. He had freckles. Ele tinha He had sardas. thick red hair, and I have no hair. Ele tinha um cabelo grande, eu não tenho cabelo. But my brother was born with a lung disease, cystic fibrosis. E meu irmão nasceu com fibrose cística. And even my father, with all of his money, he could not buy his health. E mesmo meu pai, com todo o dinheiro que tinha, não podia comprar a saúde para o filho This is dele. my brother with his wife, and my Isso. father with wife number 4. Isso é meu irmão com a esposa e meu pai com sua esposa número 4. And she was an Italian girl, and my father was invited to visit with Pope John Paul II. Ela era italiana e meu pai foi convidado pelo Papa a visitá-lo, João Paulo II. You can visit the Pope, anyone can meet the Pope. Qualquer um pode visitar e conversar com o Papa. If you give $2 million to the Catholic Church, you can meet the Pope. Se você entregar $2 milhões à Igreja Católica, você vai lá e visita o Papa. But even with all that money, Mas mesmo com todo o dinheiro que tinha, he was stressed all the time. ele estava sempre estressado. Karen is here. Karen's a physical therapist. She was helping my father Aqui with está his Karen, minha back esposa, ela é problems. fisioterapeuta e está ajudando meu pai com os problemas de coluna My dele. father had to drink himself to sleep every night. Meu pai, toda noite, ele bebia para poder dormir. His drug of choice was alcohol. A sua droga era o álcool. He had a lot of money, millions of dollars. Ele tinha milhões e milhões de dólares. When wife number 3 divorced him, Quando a esposa de número 3 se divorciou she dele, got $17 million. ela recebeu 70. When wife number 4 divorced him, Ela recebeu 70 milhões de dólares. E quando a esposa she got número $20 4 million. se divorciou dele, ela recebeu 20 milhões de And then, dólares. of course, there was wife number 5. E também tivemos a esposa número 5. So he had all the toys. Ele tinha todos os brinquedinhos. In our driveway, we had Maserati, Rolls Royce, Jaguar, Ele tinha todos esses tipos de carros. all the toys of millionaires. Todos os brinquedinhos dos But milionários. Jesus said, do not lay up treasure for yourself on earth where it is destroyed. Mas Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde que serão destruídos. Thieves break through and steal, Os ladrões arrombam e roubam, and rust and moth corrupts. e a ferrugem oxida e corrompe tudo isso. A man's life does not consist in the abundance of things he possesses. A vida do homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. So I'll tell you a little about my mother. Vou contar um pouquinho mais da minha mãe agora. My father was born a Baptist, my mother was Jewish. Meu pai nasceu batista, mas a minha mãe era judia. Her maiden name was Tarshish. E o nome dela de solteiro, o sobrenome era Tarsis. You know, like where Jonah fled to Tarshish, same name. Como Jonas, que fugiu para Tarsis, o mesmo nome. My grandfather says I'm related to the prophet Jonah. Meu avô diz que eu tenho parentesco com o profeta Jonas. I'd love to think that's true, but my grandfather made up a lot of stories. Eu gostaria de acreditar que isso é verdade, mas o meu avô tinha muitas histórias inventadas. My mother was a beautiful woman and very talented. She sang, she could play instruments. Minha mãe era muito bonita, muito talentosa, cantava, tocava instrumentos. She was an actress. Também era atriz. I was born in Burbank, California, near Los Angeles. Eu nasci em Burbank, na Califórnia, perto de Los Angeles.
My mother, she wrote plays for Broadway. Minha mãe escreveu peças de teatro para Broadway, She was on TV. estava na televisão. She was the president of the Los Angeles Film Critics. E ela foi presidente da Associação de Críticos de Los Angeles, Very powerful position. de filmes, uma posição muito So when influente. she would review a movie, E ela fazia revisão, a análise crítica dos filmes. if she said the movie was no good, Se ela dissesse que o filme não era bom, the studios lost a lot of money. os estúdios perdiam bastante dinheiro. If she said it was good, they could make millions more. Se ela dissesse que o filme era bom, eles faziam muito dinheiro. So they were always sending her gifts and taking her on cruises and free Então ela sempre restaurants. recebia muitos brindes, muitos presentinhos para ir a cruzeiros, etc. And as my brother and I grew up, E à medida que meu irmão e Oh, eu yeah. crescíamos, yeah, my mother was in. Any of you ever see the Ten Commandments? The alguém de movie? vocês já viu os 10 Mandamentos, a versão antiga? You know, the old one. A versão antiga. My mother's in that. Minha mãe está nesse filme. Very quick, very small part. É uma parte pequenininha, mas ela aparece aí. When we saw it with our children, we'd go, "There goes Grandma." Quando a gente contou isso para os nossos filhos, aí tá a vovó. E já passou. And she was in, she was in several small movies. Ela também estava nos Bucaneiros, em vários filmes pequenos. But most of her fame was as a Hollywood film critic. Mas a maior parte da sua fama vem como crítica de cinema. Oh, I don't think I told you, she also wrote songs for Elvis Presley. E ela também escreveu canções para Elvis Presley. And I got to meet him once. I got to? I got to meet him, yeah. Elvis. Eu o conheci uma vez. Yeah. And so we grew up, E nós crescemos. and my brother and I were exposed to this very strange life. E meu irmão e eu expostos a essa vida um pouco estranha. Here's some pictures of Mom with Paul McCartney and Rambo, Rocky, Minha mãe Sylvester com Stallone. Paul McCartney com o Rambo, Sylvester Of course, Stallone. they were a little younger there. Clint Eastwood, Sally Fields, and Dustin Hoffman, Paul Newman. We've got hundreds of pictures of her with famous Hollywood Temos stars. centenas de fotos da minha mãe com pessoas famosas de Hollywood. So growing up, we knew some of these people. E crescendo, a gente passou a conhecer essas pessoas. They were Academy Award winners. E eram pessoas que haviam ganhado Oscars. And yet I could see they weren't happy. E eu podia ver que não eram pessoas felizes. I had friends that they were beautiful and healthy, Eu tinha amigos que eram bonitos, que eram saudáveis, talented and famous. talentosos, famosos, They had money, tinham dinheiro and they killed themselves e que se suicidaram. because they were so empty. Porque eram vazios. And my father, with all his money and all of his E friends, meu pai, com todo o dinheiro, com todos os amigos, they didn't have happiness. também não tinha felicidade. Well, we grew up in New York City. Crescemos na cidade de Nova York. My mom moved from Los Angeles to New York. Minha mãe se mudou de Los Angeles para Nova York. And my brother and I, we often were sent away to boarding school because our parents were so busy. E meu irmão e eu, geralmente, nós éramos enviados para internatos, porque meus pais eram muito ocupados para cuidar de nós. My first military school, I was 5 years old. A minha primeira escola militar, eu tinha 5 anos de idade. And this is a picture of me at my second military school, New York Military Academy. E essa é uma foto minha na minha segunda escola militar. Have you heard of West Point? Já ouviram falar de West They Point? train the U.S. military. This is the elementary school for West Point. Onde eles treinam a pessoas This is para o where Donald exército. Trump also went to school. Essa é a escola do ensino fundamental para West Point. Or they sent us off to summer camp. E às vezes nos enviavam para acampamentos de verão. But I was so unhappy Mas eu estava tão infeliz, because life seemed to have no purpose. porque parecia que a vida não tinha propósito para mim. I could see money did not bring happiness. Eu conseguia ver que o dinheiro não trazia felicidade, Fame did not bring happiness. nem mesmo a fama. And my parents, I kept getting in trouble in school. E o tempo todo eu causava problemas nas escolas por onde I passava. went to 14 different schools. Passei por 14 escolas diferentes. I went to 2 different Catholic schools, 2 católicas, Jewish schools, escolas judaicas, public schools, públicas, military schools. escolas militares. And this is a picture. I went to one school that had no rules. E essa é uma foto minha numa escola sem regras. Now let me talk about this for a minute. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. You got 2 roads in life. Tem 2 caminhos na vida. The narrow road, self-discipline. O caminho estreito, a disciplina, That's the key to happiness.
Isso é chave para a felicidade. The wide road, you live for selfish pleasure. E o caminho amplo, você vive para o prazer de si mesmo. I went to one school, Eu fui para uma escola, New York Military Academy. a escola New York Military Academy, a Academia Militar de Nova York. It was the most strict school in North America. Era a escola mais rígida da América do Norte. They had laws and rules for everything. Havia leis e regras para tudo. But I was happy there Mas naquele lugar eu era feliz. because for once my life had some structure. Porque finalmente a vida, num momento, tinha estrutura para mim. We had to make our bed and shine our shoes A all, gente every tinha day. que And fazer a cama, engraxar o everything sapato o dia in your inteiro. closet had to be in a certain order. Todas as roupas penduradas no cabide do armário de uma certa ordem. You can ask Karen, I'm still that way today. I'm still the same way today. E hoje eu ainda sou desse mesmo jeito que aprendi nessa escola militar. Pode perguntar a Karen. I check out of a hotel, I make the bed first. Eu saio do hotel, faço check-out, mas antes eu It's deixo a a problem. caminha arrumada. You all pray for me. É um problema, você precisa orar por mim. Then I went to a school Aí eu fui para outra escola agora, that had no rules. que não tinha regra alguma. It was an experimental school that my mother recommended. Era uma escola experimental que minha mãe recomendou, They had co-ed dorms. que tinha Co-ed, the boys and girls in the same dorm. que havia dormitórios que podiam ficar homens e mulheres juntos. You did not have to go to class if you did not want to. Você nem precisava ir para a sala de aula se não quisesse. They only had 3 rules. By the way, this is the picture. It's the only picture I've got of that school. Aqui tem a foto. Eles só tinham 3 regras. I'm this guy right here. Eu sou esse aqui, ó. Believe it or not, I had long hair. Yeah. Acreditem ou não, eu tinha um cabelo bem longo. And all the kids there thought about suicide all the time, and several tried it. E todas as crianças aqui tentavam suicídio. We had all kinds of freedom. Tínhamos todo tipo de liberdade do mundo. We were drinking and using drugs and partying. Bebíamos, usávamos drogas, fazíamos festas. The school did not last long because the experiment did not work. Essa escola não dura muito tempo porque o experimento não deu certo. The wide road does not bring happiness. O caminho largo não traz felicidade. The happy road is the narrow road with self-control and direction. O caminho da felicidade é o caminho estreito, com disciplina, domínio próprio, orientação. So I lived in New York sometimes, and then I lived with my dad in Miami Beach. Vivi em Nova York muito tempo e depois vivi com meu pai em Miami Beach. This is a picture of the island where my father lived. Essa é uma imagem aqui da ilha onde meu pai viveu. It's right at the top of the island there. Bem aqui no topo da imagem. All these millionaires lived on the island. Todos esses milionários viviam ali. Have you heard of Firestone tires in Brazil? Firestone Sim, tires? já ouviram falar dos pneus Firestone? I dated Amy Firestone. You what? I dated. Eu dated who? I went on, she was a Okay. short girlfriend. Oh, eu namorei, but who do you date? Amy Firestone. Eu namorei a Amy Firestone. Yeah, and have you heard of Hoover vacuum cleaners? Já ouvi falar dos aspiradores de pó Hoover? They lived on the island. Eles também viviam nessa ilha. So there are all these millionaires that live on the island. Vários milionários vivendo naquela ilha. They were miserable. Pessoas I miseráveis would go no to sentido their- de pobres. I'd go to their de espírito. homes with my friends and they're fighting and drinking and anger and Eu ia para casa deles para conhecê-los, mas pessoas que gritavam, brigavam, so I com used to think, raiva. what is the purpose of life? E eu pensava, qual é o propósito da vida então? Most of the schools I went to taught evolution. A maioria das escolas das quais eu frequentei ensinava evolução. That you're born, Você nasceu, you live a little while, vive um pouquinho then you turn into fertilizer. e logo você se transforma em fertilizante. And that's it. E acabou-se. There's no purpose. Não há propósito. And so I figured, I used to think about suicide. Então eu também comecei a pensar em suicídio. And when I lived in New York City, Quando eu vivi na cidade de Nova York, I'd often climb to the top of these tall skyscrapers, muitas vezes lá no topo daqueles arranha-céus, and they'd leave the door open. You could go out on the roof. eles deixam a porta aberta e você pode ir até o telhado lá em cima. And I'd go and I'd stand on the edge of the roof. Don't worry, E I'll eu be ia all right. lá e ficava bem na bordinha, não se preocupe, eu não vou And I cair. used to look down, I'd play a game. E eu fazia uma brincadeirinha aqui. I'd see how far out I could Eu lean. ficava vendo quanto que eu consigo me inclinar. The only reason I did not jump, O único motivo pelo qual eu não pulava I was afraid I would live through it and just be all crippled. é que eu tinha medo de que eu conseguisse sobreviver e vivesse todo aleijado.
But it's so sad when children are thinking about killing themselves because they have no purpose. Mas é tão triste ver que crianças pensam em se suicidar porque não vem propósito na vida. I knew my mother took sleeping pills, Eu sabia que minha mãe tomava remédio para dormir. and one time I was in a lot of trouble in school in New York City. E uma vez eu estava causando muitos problemas numa escola em Nova York. So my mother was out at a party. Minha mãe estava lá numa festa qualquer. My brother was living in Miami with my father, E meu irmão vivia em Miami com meu pai. and I was alone, E eu estava sozinho. and I just didn't want to live anymore. E eu já não queria mais viver. Have you ever wanted to go to sleep and never wake up? Você já teve o pensamento de querer ir dormir e nunca mais acordar? So I went into my mother's bathroom. E eu fui lá no banheiro da minha mãe. I knew where she kept her medication. Eu sabia onde ela guardava os medicamentos. I found a bottle of pills. Encontrei lá um potinho It said, take one at bedtime, e dizia assim: pegue um e vá dormir. Valium. Valium. So I filled my hand with the pills and got some water, Enchi minha mão desses comprimidos, peguei um copo d'água and I thought, I'm just going to go to sleep and never wake up. e pensei: agora eu vou dormir e jamais acordarei. But I kept thinking, Mas I eu fiquei kept looking on the bottle for the word sleeping pills. It didn't say sleeping pills. E eu fiquei procurando comprimidos para dormir. Não dizia que era comprimido para dormir It said, exatamente. take one at bedtime. Dizia: pegue um e vá para a cama. And then it said Valium. Mas aí também dizia Valium. I didn't know what Valium Eu não was. sabia o que era Valium. I thought, what if Valium is a special pill for ladies? E se esse Valium for um comprimido só para meninas? Something terrible might happen to me, Algo terrível vai acontecer comigo. and I wouldn't die. E eu não vou morrer. So I put the pills back. Então coloquei o comprimido de volta no I pote. thought I ought to research this a little more before I take the pills. É melhor pesquisar um pouquinho mais antes de tomar esse comprimido. And then I began to think, E comecei a pensar: if you're going to die, do something exciting. se você vai morrer, que seja uma morte empolgante. So I began to live a very reckless life. Né? Viva de maneira empolgante. Então comecei a ver uma vida à toa. Yeah. And I started drinking when I was with my father Comecei a beber quando eu vivi com meu pai, because my father had a bar in the house. porque meu pai tinha um bar dentro de And my casa. friends could go and there was liquor available all the E time. meus amigos iam ali e havia licor disponível, álcool para todos o tempo inteiro. My father did not know we were taking it because there was a butler who would always restock it. Meu pai não sabia que nós estávamos tomando porque havia lá um mordomo que estava sempre reabastecendo. And so I did a lot of drinking. Então, eu bebi bastante I ali. started smoking at 13. Both my parents smoked. Comecei a fumar aos 13, ambos os meus pais fumavam. When I was living with my mother, Quando eu vivia com minha mãe, one day she says to me, um dia ela me diz assim: Doug, I know sooner or later you're going to run into this on the streets. Doug, eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai ver isso nas ruas. I'd feel better if you did it at home with me. Então, para mim, eu acho que vai ser melhor que você aprenda comigo. So my mother rolled a marijuana cigarette and began to smoke it E with ela me. fez um cigarrinho de maconha e fumou comigo. So it became a regular practice 2 or 3 times a week. E se tornou uma prática regular 2 ou 3 vezes por semana. I would smoke pot or hashish with my mother, E eu fumava essa maconha com a minha mãe, eat ice cream and watch Walt Disney. comia sorvete e assistia o Walt Disney. When my brother would come visit, Quando meu pai vinha, como meu irmão vinha me visitar, he'd see mom and I smoking pot. e ele via mamãe e eu fumando He said, that's maconha, not fair. I can't smoke because I've got a lung disease. ele dizia: não é justo, eu não posso fumar porque eu tenho problema nos pulmões. Mom said, don't worry, I'll make you some marijuana hashish cookies. Ele disse: não se preocupe, eu vou fazer para você uns biscoitinhos de maconha. This is true. Isso é verdade. And one day I took some of the cookies, they were really good, E um dia eu comi um desses biscoitinhos e olha, eram bons, viu? and I brought them to school and shared them with the teacher. E levei para a escola e dei para os professores. Their class was very different that day. Nesse dia a aula estava um pouquinho diferente. So when I was living with Dad, Então, quando eu vivia com meu pai, I got involved in crime. eu me envolvi em crimes. I was using drugs and drinking. Usava drogas, bebia. We began to break into homes on the island. Começamos a entrar nas casas das pessoas da We ilha. didn't need the money. A gente não precisava de It dinheiro. was just the excitement of doing a burglary in a millionaire's house. Era só a empolgação de assaltar a casa de um milionário. And the security guards
there was only one way on the island. E os seguranças só tinham uma entrada para a ilha. All these homes were being burglarized on the island. Todas essas casas eram protegidas assim por esse segurança. And the security company, they had a bridge, only one bridge, E a companhia de segurança só tinha uma ponte. and they were trying to catch the thieves. E eles tentavam pegar os ladrões. They hired police boats. They thought they were coming by boat. Eles contrataram barcos de policiais porque The achavam que police estavam boats were vindo pelo mar, circling the island. que circulavam a ilha. It was the children of the millionaires stealing from the other millionaires. E eram os filhos dos milionários roubando dos milionários. We were stealing dumb things, tennis rackets, radios. A gente roubava coisas, tênis, raquetes, rádios. Just for the excitement, Era só pela empolgação, because we had no purpose in life. porque não havia propósito na nossa vida. If you don't give your kids something to do, they'll find something to do. Se você não der aos seus filhos algo a fazer, eles vão encontrar alguma coisa para fazer. Well, I got into a lot of trouble. E eu entrei em muitos problemas. I was arrested several times. Fui preso várias vezes. I ran away from home the first time I was 13. A primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha 13 anos. The last time I ran away from home, I was 16. This is a picture. A última vez que eu fugi de casa, eu tinha 16 anos. Essa é a foto. I went up to Boston. My father said, I don't know what to do with you. Meu pai dizia, eu já não sei mais o que fazer com você. I was out of control. Era sem controle, não tinha como me controlar. He had to get me out of jail. Ele tinha que ir me tirar da prisão, vez por outra. My stepmother said, I'm not having him in the house anymore. Meu enteado disse, eu não quero mais esse menino aqui em casa. So my father moved, he owned a hotel also. He moved me into his hotel. Meu pai também tinha um hotel que era dele, e ele me colocou para morar no hotel. And finally, I said, Dad, I'm leaving. E finalmente eu disse, papai, eu estou indo embora. He said, I'm through with you. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer com você. So I hitchhiked up to Boston. Então eu fui pegando carona até Boston. I had a driver's license that I had forged. Eu tinha uma carteira de motorista falsificada. I was 16. It said I was 18. Eu tinha 16 anos, mas eu dizia que eu tinha 18. So I got an apartment in Boston, Então consegui um apartamento em Boston and I started to break into homes and steal. e comecei a arrombar as casas e roubar. I met a veteran, an accomplice on the road. Aí eu consegui um cúmplice aí na estrada. And I had a part-time job as a security guard. E eu tinha um emprego de meio período como segurança. It's true. É verdade. So I was guarding places at night, Então eu protegia os lugares à noite, but then I'd be stealing like televisions and cars during the day. mas eu roubava televisões e carros durante o dia. And here I think I'm a big shot. I'm 16 years old. I'm walking around in this uniform in Boston. E eu, com 16 anos de idade, fazendo parecer que tinha 18, andando de uniforme em Boston. I never stole from the people I was guarding. Mas eu nunca roubei daquelas pessoas que eu protegia as I thought that casas. would be too low. Porque eu acho que isso aí já era golpe nível muito baixo. But I had a friend who was a security guard. Mas eu tinha um amigo que era guarda, também segurança. He found out about my day job. E ele descobriu o meu trabalho diurno. And I said, are you going to tell on me? You're going to turn me Ele in? disse, você vai me dedurar? He said, no. Eu disse, não. He was very spiritual. Ele era uma pessoa bastante espiritual. He said, Doug, there's a God. Doug, temos um Deus. Your karma is going to catch up with you. O seu karma vai pegar você. Now, you know, karma is this spiritual law Karma é essa lei espiritual aí, that what you do comes back to you. que o que você faz volta para você. A lot of Eastern religions believe in this. Muitas religiões orientais creem assim. The principle is sort of in the Bible. O princípio mais ou menos está na Bíblia. Jesus says, give and it'll be given to you. Jesus diz, né, dê e ser-lhe-á dado. If you bless others, you'll be Se blessed. você abençoa os outros, você será abençoado. If you're unkind to others, God is going to judge you. Se você não é bondoso com os outros, Deus vai julgar você. I told my friend, I said, there's no God. E eu disse, não existe Deus. I stole that television set and I got rid of it. Nothing happened. Eu roubava as coisas e nada acontecia. He said, you'll find out. Se você vai descobrir. A few days after we had that conversation, Alguns dias depois dessa conversa, I woke up in my apartment in Boston eu acordei no meu apartamento em Boston and my door was open e a minha porta estava aberta. and my TV was gone E não tinha mais TV. and my radio. E o meu rádio. And I was mad. I called the police right away. E eu estava chateado, liguei para a polícia imediatamente. I thought, what's happening to the world? O que está acontecendo com esse mundo, gente? And I started watching, E comecei a ver. and it seemed like everything I did backfired. E parece que tudo que eu fiz, né, foi um tiro que saiu pela culatra.
I would steal something, Eu roubava uma coisa and my friends were thieves. They'd steal it from me. e meus amigos, que eram ladrões, roubavam de mim. Or I would steal something while I was drinking or high, Ou roubava alguma coisa enquanto eu estava bebendo, ou estava já fumando, and I'd hide it. e escondia. And then when I woke up, I forgot where I hid it. E quando eu despertava, eu me esquecia de onde eu havia escondido. I remember stealing something once and nearly getting killed, stealing a stereo. Eu me lembro de roubar um rádio estéreo. And when I got back to my place, I plugged it in. It didn't work. It was a broken E stereo. quando eu voltei para o meu apartamento, coloquei lá na tomada, não funcionava, estava quebrado já. I began to think maybe there is a God. Aí eu comecei a pensar, talvez exista mesmo um Deus. And what convinced me was a small thing. E o que me convenceu foi uma coisa pequena. I went to someone's house Eu fui para casa de alguém and I stole a box of pancake mix. e eu roubei uma caixa de mescla para panquecas. You know, instant pancakes. You add water. Essa panqueca instantânea, é só acrescentar água. I stole it because it was the whole wheat variety. Eu roubei porque era do tipo de trigo integral. And it's really silly because I'm smoking and drinking and using drugs. E é muito bobo porque eu estou fumando, bebendo, usando But I was a drogas. hippie. Mas eu era hippie. I only wanted whole wheat Eu só queria trigo integral, for my health. né, para minha saúde. So I stole this box of pancake mix. Então roubei essa caixinha de mescla para panquecas. And this is before they had the barcode, you know, the price. Isso é antes de ter o código de barras. The top of the box was stamped with the price in blue No ink. topo da caixa tinha o selo com o preço. $1.19. $1.19. Yeah. That same day, Nesse mesmo dia, some friends were at my house while I was at this other house. alguns amigos foram à minha casa enquanto eu estava em outra casa. They took my brand new jar of powdered orange juice called Tang, E orange eles drink. pegaram minha jarra de suco de laranja que eu tinha, They drank the whole thing. tomaram tudo And on top of the lid, it was stamped $1.19. e no topo da tampinha lá tinha $1,19. And I thought, there must be a God. E eu pensei, talvez realmente exista um It Deus. seemed like everything I did, it backfired. Tudo que eu fazia parece que saía pela culatra. I stole a car in Boston, Roubei um carro em Boston, drove it to New York City, viajei até a cidade de Nova York, got a flat tire, o pneu baixou, could not get in the trunk. não consegui entrar no... Not a very good car thief. I couldn't get in the trunk to get the tire, the spare. Não consegui tirar da mala o pneu sobressalente, como chama? O I had step. to go back to Boston in the rain, miserable, hitchhiking. Voltei para Boston pedindo carona. I said, there must be a God. Deve haver um Deus então. And so I began to search. E comecei a pesquisar. And I was not interested in Christianity E eu não estava interessado em cristianismo, because I saw all the Christians were hypocrites. porque eu via que todos os cristãos eram hipócritas. You turn on the news, A gente ligava, se você ligar o noticiário, it said the Protestants in Ireland are killing the Catholics and the Catholics are killing the Protestants. eu ligava o noticiário e dizia que na Irlanda os protestantes e católicos se matavam uns aos outros. Jesus said, love your enemies, they're blowing each other up. Jesus diz para amar os inimigos e eles estão se matando. I said, I don't want to be a Christian. Eu não quero ser cristão. I made the same mistake that a lot of people make. E eu cometi o mesmo erro que muita gente comete. When I wanted to know about Christianity, I looked at Christians. Quando eu queria saber sobre cristianismo, eu analisava os If you cristãos. do that, it will always disappoint you. Se você fizer isso, vai sempre se desanimar. If you want to know what a Christian is, look at Christ. Se você quer saber o que é o cristianismo, olhe para Cristo. So I began to get involved in different religions. E comecei a me envolver com religiões diferentes. I explored Buddhism, Explorei o budismo, Transcendental Meditation, a meditação transcendental, Hare Krishna. Hare Krishna. I even went to a Hare Krishna mission. Até fui numa missão com os Hare Krishna. They offer you free food if you go to their service. Eles te dão comida grátis se você vai ao ritual deles. You have Hare Krishna in Brazil? Temos Hare Krishna aqui no Brasil. Yeah. So they said, you can get free food, but you've got to go to our worship service. Você pode receber uma alimentação grátis, mas precisa participar do nosso ritual aqui. So I went, E eu fui. and the worship service was, they played a guitar and drums, E no culto deles, eles tocavam o violão, tocavam and they tambores sang the same song, e cantavam a mesma canção.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did you convert from não, Krishna? eu não. Okay. Thought his whole life. I just know it. And they made us do that for 2 hours. E eles nos faziam cantar isso durante 2 horas. And I thought, this is just hypnosis. Isso aqui é hipnose. And all they gave us to eat E tudo que eles nos deram para comer, was yogurt and raisins. iogurte e uva passa. I said, I'm not joining that church. Essa igreja eu não vou frequentar, não. And so I was searching. Então, eu estava pesquisando, buscando uma igreja. About this time, I went back to Boston. Mais ou menos nessa época, eu voltei para Boston. My father flew up to see me. Meu pai viajou de avião até para me ver. He said, Doug, you have to go back to school. Ele disse, Doug, você precisa voltar para a escola. Your brother's sick. Seu irmão está doente. You need an education to take over these Você businesses. precisa de uma formação para You're assumir os wasting your negócios. life. Você está perdendo a vida. And I was showing to my father I had a handful of money. E eu estava, me mostrando para o meu pai, eu tinha um punhado de dinheiro He na said, mão. he begged me, he said, I found a school. Ele disse, eu encontrei uma escola para você. Give it one more chance. Me dê só mais uma oportunidade. I said, I'm not going back to military school. There's no girls. Eu não vou voltar mais para a escola militar, não tem meninas ali. He said, I found a school. It's a couple of boats that sail around the world. Eu encontrei uma escola, são 2 navios que viajam pelo mundo inteiro. Well, I love boats. E eu gosto de navios, My eu father amo. had 3 boats in the backyard. Meu pai tinha 3 navios. And he said, you'll get to see the world. There's girls on the boat. Você vai conseguir conhecer o mundo inteiro, tem meninas nesse navio. This is a picture of the school. Esse aqui é uma imagem da escola. It was called the Flint School Abroad. E se chamava a escola Flint, no exterior. So I said, okay. Eu disse, tudo bem. He flew me to Genoa, Italy. E fomos com ele até Gênova, na Itália. I was taken aboard and joined the school. Entrei ali no navio. They take away your passport. Eles pegam o teu passaporte. And then I realized my father tricked me. E eu percebi que meu pai me enganou. This was a special school for the children of politicians and millionaires Era uma escola especial para os filhos de políticos e milionários that were having problems with drugs or cults, que tinham problemas com drogas, to get them in a controlled environment. para colocá-los num ambiente controlado. They take away your passport. If you get arrested in some of these Eles countries, tiram seu passaporte. Se você é preso num desses they países, put you in jail, they throw away the key. eles colocam você na prisão e jogam a chave fora. So they put the fear in us, Então colocaram medo na gente and they taught atheism e ensinavam ateísmo, all day long, o dia inteiro, along with the other courses. ou com outras matérias também. And we sailed around the E Mediterranean. navegávamos pelo Mediterrâneo. But I had an interesting lesson. Mas eu aprendi uma lição interessante ali. We were sailing from northern Africa Nós navegávamos do norte da África, just before Christmas logo antes do Natal, over to Port of Mahon, Spain. até a Espanha. On a map, No the mapa, Mediterranean looks pretty o small. Mediterrâneo parece bem pequenininho. But when you're out in the middle of the ocean in the winter, you don't see land anywhere. Mas quando você está lá no meio do oceano no inverno, você não vê terra em lugar nenhum. And there was a tremendous winter storm that came up. E houve uma grande tempestade de inverno ali. All you have to do is read Acts chapter 27. Basta ler Atos 27. Talks about this terrible storm in the Mediterranean. Fala de uma terrível tempestade no Mediterrâneo. They actually have a name for it. It's called Euroclydon. I'm sorry? That's the word in the book of Acts, Euroclydon. No, don't remember Okay. it. Yeah. It means a wind that comes down from Europe, but I'll talk to you about that later. Anyway, the waves were so big, As ondas eram tão altas they were going over the boat from one end to the other. que passavam de um lado ao outro do navio. Things were washing overboard. As coisas estavam sendo lavadas pelo deck. Everything below deck, in the ship, Tudo debaixo do deck ali no navio. all falling in the hulls and thrown all around. Todas as coisas caindo umas sobre as outras. The mainsail ripped, A vela principal rasgou-se. and the captain had us on the deck trying to fix it. The students were the crew. E o capitão nos levou até o deck para tentar consertá-la, porque os alunos eram a tripulação. And it was flapping like thunder. E isso batia para lá e para cá, parecia um trovão. And the nose of the boat would go through a wave, and the wave E would o wash across nariz the do boat. navio estava entrando no meio das ondas. And everybody was seasick. E todos já estavam vomitando. The captain was O seasick. capitão também, com enjoos. He told us, if you fall overboard, Eles nos disse, se você cair agora, no we navio, cannot search for you because the boat will capsize. a gente não pode buscar você.
He basically said, "You're dead if you get washed Em overboard." outras palavras, ele estava dizendo, você está morto se você cair aqui. What do you think atheists do when they think they're going to die? O que você acha que os ateus fazem quando acham que vão morrer? They were praying. Eles oram. Nobody was going, Hare Krishna, Hare Krishna. Ninguém foi lá, Hare Krishna, Hare Krishna. They were talking to God. Eles estavam falando com Deus. Fear is the wrong reason to turn to the Lord. O medo não é o motivo certo para você se voltar a Deus. The reason to turn to God is because you love Him. O motivo pelo qual você deveria se voltar a Deus é When porque the você o storm ama. was over, people forgot their prayers and their Quando a promises. tempestade acabou, as pessoas se esqueceram das orações e de suas promessas. When Christmas came, Quando chegou o Natal, I came home to see my family. eu voltei para casa para ver minha família. I thought, I'm not going back to that school. Eu pensei, não vou voltar para Because essa now I escola. believe there was a God. Porque agora eu acreditava que havia um Deus. And I was meditating all the E time. eu estava meditando o tempo inteiro. So I left Miami, Florida, E eu deixei Miami, na Flórida, and I began to hitchhike all the way across the country to California. comecei a pedir carona, cruzando todo o país de costa a costa, Now I was até going chegar na I Califórnia. wanted to find God through nature. Eu queria encontrar um Deus por meio da natureza. Halfway across the country, I got stuck in Oklahoma. Lá no meio do país, parei em Oklahoma. It's the middle of winter, very cold. No meio do inverno, I've bastante got very frio. thin Florida clothing on. Eu thin, tinha com yeah. roupas muito finas. Eu estava vestido com roupas bastante finas. And I'd stand on the road and I'd be begging for rides. E eu estava ali buscando alguma coisa que me aquecesse. Sometimes I was so desperate, I'd fold my hands, I'd pray as people went Eu by. queria uma carona, passava os carros, os caminhões, e eu fazia assim com as I mãos. stood there for hours. Fiquei ali horas e horas. Finally, in desperation, I prayed. Finalmente, desesperado, orei. And I asked God for 4 things. E pedi a Deus 4 coisas. I said, Lord, I know I've been a terrible person. Senhor, eu sei que eu tenho sido uma pessoa terrível. Will you forgive me? O Senhor me perdoa. Help me, please, to get a ride to where I'm going. Ajuda-me a ter uma carona até onde eu quero ir. It's about 1,500 miles away. A mais de 500 milhas, quase 1.000 I had quilômetros. no money. Não tinha dinheiro. I wasn't going to ask my father for anything. Eu não ia pedir dinheiro para meu pai mais. I was hungry. I had no food. Estava com fome, não tinha So I comida. prayed for something to eat. Pedi a Deus por algo que comer. And the 4th thing, I said, Lord, give me a ride with someone normal. E a quarta coisa que eu pedi, Senhor, me dá uma carona e Because que alguém seja I normal. was getting picked up by crazy people. Porque eu já estava cansado dessas pessoas loucas. These college students picked me up. Esses alunos da faculdade, This is before I prayed. isso foi antes de eu orar, They were smoking so much pot in the car, eles estavam fumando tanta maconha dentro do carro they could not see out of the windshield. que já não conseguiam ver pelo para-brisa. And they drove the car into oncoming traffic. Aí eles começaram a dirigir o carro na contramão. And I had a drunk man pick me up. He was drunk. E outro homem que me deu carona estava bêbado. And he said, my eyes are so good I can drive with my lights off at night. Meus olhos são tão bons que eu posso dirigir com o farol desligado à noite. And I said, oh, this is my stop. I want Eu out disse, here. eu desço aqui mesmo. So I prayed, Lord, give me a ride with someone normal. Senhor, me dá uma carona com alguém que seja normal. As soon as I finished praying, Assim que eu terminei minha oração, I didn't say in Jesus' name. I didn't know about eu não Jesus. disse em nome de Jesus, eu não conhecia Jesus. The next car stopped. O carro seguinte parou. It was a white van. Era uma van branca. There was a man who picked me up. Houve um homem ali que me pegou. He took me all the way to Me California. levou até a Califórnia. He fed me every time we stopped all the way there. Todas as vezes que a gente parava, ele comprava comida para mim. I didn't ask him to. Eu nem pedia isso para ele. He gave me $40 when he dropped me off. Me deu $40 quando me deixou. I didn't ask for that. Não pedi isso também. And he preached to me all the way from Oklahoma to California. E pregou para mim o caminho inteiro até chegar na Califórnia. I didn't ask for that either. Também não pedia isso. I had to listen to him. Tive que escutar. And I'm going, oh, I said, the Christians. Os cristãos. My mother, you know, from the Jewish background, she said Christians are persecuting the Jews all the Minha time. mãe, né, era judia, dizia, os cristãos perseguem os judeus So o I had tempo a low inteiro. opinion of Christians. Então eu não tinha uma opinião muito bem formada sobre os And I thought, cristãos. the Bible is a fairy tale. E a Bíblia é um conto de fadas. I believed in evolution. Eu cria em evolução. When I got to California, Quando eu cheguei na Califórnia, I moved up into these very remote desert mountains. eu me mudei para umas montanhas remotas, desertas. The mountain was 11,000 feet tall. A montanha tinha, eu não sei a conversão, mas 11 mil pés de altura. And
just by the city of Palm Springs. e ficava próximo à cidade de Palm Springs. And I lived in this rugged, rough canyon. E eu vivia em meio a esse canyon aí, And I had a cave there. e eu tinha uma caverna aí. This is Palm Springs, the trail on the way up to my cave. Essa é a trilha que vai até Palm Springs e até a minha caverna. Yeah, there was snow on that mountain in the winter. No inverno tem neve aí nessa montanha. Go back one picture, dear. Volta uma foto, por favor. My cave is right at the bottom of the picture. You can't see it, A minha caverna é bem na parte de baixo dessa imagem, não dá para ver. but a creek ran right by my cave. Mas passava um riachinho perto da minha caverna. My brother actually came to visit me once, and he took these pictures. O meu irmão veio me visitar uma vez e tirou essas fotos. My father wanted to make sure I was alive, so he sent my brother to check on me. Meu pai queria garantir que eu estava vivo e mandou meu irmão me visitar. And I had a pet cat named Stranger. E eu tinha um gatinho que o nome dele era Estranho. I would go down to town once or twice a week. Uma ou duas vezes por semana eu descia para a cidade, I'd do odd jobs. fazia alguns I'd trabalhos, play the flute and I'd beg for money. tocava flauta e pedia dinheiro, And then I'd get my groceries and go back home. comprava comida e voltava para casa. I lived like this and I didn't wear any clothes. Vivia assim e não usava roupas. I showed you the family rated pictures tonight. Aqui, I showed them the pictures tonight that are rated for family. Yeah, ok. right there. Eu estou mostrando para vocês as imagens que podem ser mostradas aqui, hoje à noite. I lived like this for about a year and a half. Vivia assim por 1 ano e meio, mais ou menos, I was looking for God Eu through tava- nature. buscando a Deus na natureza. When I moved into the cave, one of the miracles, Quando eu me mudei para essa caverna, someone had camped there before. alguém havia acampado ali antes. They had left some pots and pans and a few things. Deixaram alguns potes, algumas panelas, algumas coisas. And there was a dusty Bible in the cave. E havia uma Bíblia empoeirada naquela caverna. I didn't think anything about it. Eu nem pensei em pegá-la. But then I started meeting Christians, Mas comecei a me encontrar com cristãos. and they wanted to argue with me. E eles queriam discutir comigo. And I didn't know how to answer their questions. E eu não sabia como responder as perguntas deles. So I thought, I'm going to read the Bible so I can argue with Christians. E eu pensei, vou ler aquela Bíblia para que eu possa discutir com esses cristãos. I don't know exactly when it happened. Eu não sei exatamente quando que isso aconteceu. I got stuck in the Old Testament for a while. Fiquei preso no Antigo Testamento um A momento. friend said, you need to go to Matthew, read the New Um Testament. amigo meu disse, você precisa ir para o Novo Testamento, leia And Mateus. as I started to read the words and teachings of E Jesus, quando comecei a ler as palavras e os ensinos de Jesus, it was more profound than anything I'd ever heard. eram mais profundas do que qualquer outra coisa que eu havia And ouvido. it spoke to my heart. E falaram ao meu coração. And a voice kept saying, this is the truth. This is the E uma truth. voz ficava o tempo todo dizendo, isso aqui é a And I verdade, went isso through é a a real struggle. verdade. This can't be E true. eu lutava, isso não pode ser verdade. But God started performing miracles for me Mas Deus começou a realizar milagres na to minha show me vida, that He was real. para me mostrar que Ele era verdadeiro. And I don't have time to tell you everything. Eu não tenho tempo para contar tudo. It's in a book, it's online, you can find the whole story. Está num livro, você pode conhecer toda a história. But through a series of miracles, I finally said, Lord, I'm going to try you. Mas por meio de uma série de milagres, finalmente eu cedi, disse, eu vou tentar, Senhor. And I got on my knees up in the canyon. E me ajoelhei naquela I said, caverna. Lord, if you're Eu there, disse, Senhor, se o Senhor está aí em algum save lugar, me from my sins. salva-me dos meus pecados. Give me a purpose for living. Dá-me um propósito para viver. I was only 17 years old, Eu só tinha 17 anos de idade. but I had a pretty big record of sin. Mas eu tinha um registro muito longo de pecados. I was as far from God as anyone you would meet. Eu estava muito longe de Deus. I was running around naked up in the mountains. Eu corria por aí nas montanhas nu. I was eating out of a dumpster behind the market sometimes. Comia do lixo do mercado às My vezes. father's a millionaire. E meu pai milionário. I was drinking and using drugs and smoking, Bebia, usava drogas, fumava, living immorally. vivendo uma vida imoral. I was a big zero. Eu estava abaixo de zero. And I said, Lord, give me a purpose for living. Senhor, dá-me um propósito para viver. And I sensed that God heard my prayer and I felt a peace in my heart. Eu senti que Deus ouviu minha oração. And Senti everything paz, began to E change. tudo começou a mudar. And I said, Lord, if you're there, Eu disse, Senhor, se tu estás aí, I'm feeling like you want me to tell other people the truth. eu estou sentindo que o Senhor quer que eu conte a outras pessoas a verdade. I said, Lord, you're going to have to show me. Senhor, o Senhor precisa me mostrar. So I called my mother one day. Eu liguei para minha mãe certo dia. She said, Doug, where will you be next week? Ela disse, Doug, onde você estará na próxima semana? I said, I'll be at the cave. Eu estaria na caverna. She said, I want to come see you. Eu quero visitá-lo. I said, Mom, you can't make it. The climb is too dangerous. Mamãe, você não pode vir aqui, vai ser muito perigoso. She said, I'm going to bring a film crew.
eu vou trazer uma equipe de filmagem. I said, they can't come up here. It's the trail, 200-foot drop. Eles não vão conseguir chegar aqui, é muito alto. She said, we're going to bring a helicopter. Nós vamos de helicóptero. Here's a picture. E aqui temos a imagem. A few days after I prayed and said, God, do you want me to tell other people about you? Alguns dias depois, eu disse, depois de orar, Senhor, o Senhor quer que eu conte a outras pessoas sobre Ti? God sends a helicopter to my cave, Deus envia um helicóptero à minha caverna. and they interview me, Eles me entrevistaram and it's on live television across the e country foi na TV ao vivo, nacional, para todo 3 o país. times that same day. 3 vezes naquele mesmo dia. And I was able to share a short testimony. E eu pude partilhar um pequeno testemunho. If you tell God, Lord, I'm willing to be Se used, você diz a Deus, Senhor, eu quero ser usado, He will use you. Ele vai te usar. You know, that demoniac came to Jesus. Aquele endemoniado veio até Jesus. Jesus cast out the devils. Jesus expulsou os demônios. And he said, Lord, I want to follow you. E ele disse, Senhor, eu quero te seguir. And the Lord said, go tell others what God has done for you. E Jesus disse, vá contar aos outros o que Deus fez por ti. He went from the broad road of destruction Ele saiu do caminho largo da destruição to the happy narrow road of following Jesus. o caminho feliz e estreito de seguir a Jesus. And the Bible says in Luke chapter 8, E a Bíblia diz em Lucas 8, when Jesus came back, quando Jesus voltou, they were all waiting for him. eles estavam todos esperando. After I accepted Jesus, Depois de eu aceitar a Cristo, and I said, Lord, if you want me to work for you, open the doors. eu disse, Senhor, se o Senhor quiser que eu trabalhe para o Senhor, abra as portas. I began to visit different churches on Sunday. Comecei a visitar diferentes igrejas aos domingos. I had never heard of Seventh-day Adventists. Nunca havia ouvido falar dos I didn't- adventistas do no sétimo idea dia. who they were. Não tinha ideia de quem eles eram. And I noticed all the Christians disagreed with each other. E eu comecei a perceber que todos os cristãos discordavam uns dos outros. I'd study with one group. Eu estudava com um grupo They'd say, unless you speak in tongues, you don't have the Holy e Spirit. dizia, a menos que você fale em línguas, você não tem o Espírito Santo. I'd go home and I'd read the Bible up in the cave, E eu voltava para a caverna, abria a Bíblia and I wasn't seeing that. e eu não via isso. I'd talk to another group and they'd say, unless you're joining our church, you're not one of the 144,000. A menos que você se una à nossa igreja, você não está entre os 144 mil. And there were so many different denominations. E havia tantas denominações diferentes. I didn't really care what denomination. E eu não me importava com denominação. I just wanted to follow the truth. Eu só queria seguir a verdade. So I went back to the cave and I prayed and I said, Lord, Voltei para a caverna, orei e disse, Senhor, there's one Bible, one Jesus. só tem uma Bíblia, um Jesus. It makes sense, there's one truth. Faz sentido que haja somente uma verdade. Lord, I want you to show me the truth. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a verdade. About this time, E mais ou menos nessa época, there was a friend who moved into a cave up above my cave. um amigo se mudou para a caverna que ficava acima da minha. He had been raised a Seventh-day Adventist. E ele cresceu como adventista do sétimo dia. When I first met him, we were smoking pot and drinking together. Quando eu me encontrei com ele pela primeira vez, a gente fumava maconha juntos, bebia juntos. And he saw me go through my conversion. E, He noticed I was changing and e reading ele the Bible. percebeu que eu estava mudando, lendo a Bíblia. He saw I was visiting all these churches. Ele percebeu que eu estava visitando todas essas igrejas diferentes. And he said, Doug, if you want to know the truth, Doug, se você quiser realmente conhecer a verdade, read this book. lê este livro aqui. He gave me the great controversy. E ele me deu o grande conflito. Even though he was not following the truth, Mesmo não estando seguindo a verdade. he knew it was the truth. Ele sabia que era a verdade. So it was the biggest book I'd ever read. E foi o livro mais grosso que eu já li. Because, you know, I dropped out of school. My only grade I finished was 9th grade. Eu acho que eu terminei o 9º ano. Eu tinha abandonado a escola. I was a good reader, though. Mas eu gostava de ler. So I started to read this book. E comecei a ler esse livro. And it really attracted my attention. E isso atraiu minha atenção. The Bible all began to make sense to me. Toda a Bíblia começou a fazer sentido para mim. Prophecy began to make sense. A profecia começou a fazer sentido. And I went to my friend that gave me the book, E uma vez o meu amigo que me deu o livro, and I said, I'd like to meet this guy. eu disse, eu quero conhecer esse rapaz. Because my copy of The Great Controversy said E.G. White. Porque a cópia que eu tinha do Grande Conflito dizia E.G. White. I thought maybe his name was Edgar. Então eu pensava que o nome era Edgar. And he said, well, I got bad news, Doug. Eu tenho uma notícia ruim para lhe dar, Doug. He's been dead for about 100 years, and he's actually a woman. Ele já morreu já faz 100 anos e na verdade é ela, né? I said, well, do you have any more books? E você tem mais livros? Essa pessoa tem Oh, mais yeah, I've livros? got a lot of them. Tem muitos.
His parents were Adventist missionaries. Os pais dele eram missionários adventistas. He had all the books. Tinha todos os livros. So I read Patriarchs and Prophets, Eu li Patriarcas e Profetas, Desire of Ages, Desejador de todas as Steps to Nações, Christ, Caminho a Cristo, Daniel and the Revelation. Daniel e Apocalipse. I'm in a cave. I had lots of time. Eu estou numa caverna, o tempo era o que sobrava para And mim. you know, God sent Paul into Arabia to study. I was in the cave to study. Eu estava lá na caverna para estudar mesmo. And I thought, I went to my friend, I said, is there a church somewhere that believes these Eu disse, things? será que tem uma igreja que acredita nessas coisas? He Perguntei said, para o meu oh, amigo. they're all over the place. Disse, nós estamos por todas as partes, Doug. I found there was one right in Palm Springs. E tinha uma lá em Palm Springs. I said, good, I'm going to go. Tá bom, eu vou lá. So he did not go with me the first time. Ele não foi comigo na primeira vez. And I found where this church was, E eu descobri onde era essa igreja. and I was so excited. E eu estava tão I thought, empolgado. These people have the truth. Essas pessoas têm a verdade. I've been Deus. searching for the truth my whole life. A vida inteira eu tenho buscado a verdade. Everything was making sense for me now. Tudo agora estava fazendo sentido para mim. I pictured when I went to this E eu church, fiquei imaginando que quando eu entrasse naquela igreja, I would hear angelic music coming from the windows, eu ouviria uma música angelical da janela. and light would be pulsating out, E a luz seria até diferente. and the people that were members there, E os membros dali, their feet wouldn't really touch the ground. os seus pés nem estariam tocando o solo. They would just hover around. Eles estariam pairando por aí. They've got the truth. These are the saints. Eles têm a verdade, são os santos. So I came, I wanted to make sure, I thought it would be full, you know. Então eu pensei que ia estar repleta So a I igreja. came early before Sabbath school Então eu cheguei bem cedo antes da escola to make sure I sabatina could save a seat. para garantir que eu conseguisse meu lugar. And I got the door, and there was a man greeting people. E quando eu cheguei na porta, havia um homem recepcionando as pessoas. Now I know it's hard to imagine, I had hair down to my shoulders, Eu tinha meu cabelo até aqui o ombro and I was wearing these overalls, e eu usava denim, aquele macacão and boots, e botas. hiking boots. I had not read about dress reform yet. Eu não tinha aprendido ainda sobre a reforma no So I looked vestuário. pretty wild. I had a Então eu beard, estava you know. lá, uma aparência meio selvagem. Hygiene was probably not the best. Não tinha como me ocultar. So I looked like that man in the Mark chapter 5. Eu parecia como o rapaz aí de Marcos capítulo 5. And I remember I talked to the greeter at the door. I said, is this the Saturday church? I couldn't E eu remember the falei com o name. recepcionista na porta, essa aqui é a igreja do sábado? And so I said, am I in time for Sunday school? Eu cheguei... I said, I didn't know Sabbath school, Sunday school. I got mixed up. I call it Sunday school. Cheguei a tempo para a escola dominical, eu disse. Oh, he said, we're glad you're here. Ele disse, que bom que você está aqui. So I came in and I sat down. Então eu entrei, me sentei. And there was nobody there. Não tinha ninguém ali. Gradually, people came in. De pouco a pouco as pessoas foram chegando. There was a nice lady up front that was doing the Sabbath school preliminaries. Tinha uma senhora muito simpática fazendo a abertura da escola sabatina. And then she said, now we're going to divide for our classes. Agora vamos nos dividir em classes. I said, oh, good. I want to find a good class. Tudo bem, agora eu vou achar uma classe boa para mim. So I tried to follow what looked like the smartest people in the church. Tentei seguir aqueles que pareciam ser as pessoas mais inteligentes da igreja. Now, Palm Springs has some very wealthy, educated people. Tem muita gente rica e educada em Palm And I Springs. noticed they're all wearing suits. E eu percebi que todos estavam usando I terno, realized gravata. I didn't know about that, but I thought I'm going, you know, they let me in. Percebi que eu não estava bem trajado, mas eu And so via mesmo all assim. these dignified people sat in a circle in this room, Todas essas pessoas dignas se sentaram With num círculo nessa parte da folding igreja. chairs, and Pegaram as cadeiras. I noticed that after everyone sat down, there was an empty chair on either side of me. E depois que todo mundo se sentou, tinha uma cadeira vazia em ambos os lados. And I realized, I understood that, but Eu entendi o que isso queria dizer. then the teacher began. E aí o professor começou. He said, today we're studying the 490-year prophecy of Daniel chapter Ele 9. disse, hoje nós vamos estudar a profecia dos 490 anos de Daniel. I said, 9. Disse, I've just been reading about that up in the cave. Eu acabei de ler sobre essa profecia na caverna. When I understood that prophecy, I literally jumped up and down in my cave by myself. Quando eu entendi essa profecia, literalmente eu pulei lá na minha caverna sozinho. Because Jesus came right on time the first time. Porque eu disse, Jesus voltou para esse no He's gonna momento come certo. again. Jesus veio e voltará novamente. So I'm sitting there going, I'm E eu excited. estou assim, todo empolgado enquanto ela fala. And the teacher said, Enquanto o so professor when did fala. this time period begin? Então o professor pergunta, quando iniciou essa profecia de tempo?
I looked around because I knew I was a visitor, you know. E eu olhei ao redor, eu sabia que eu era um visitante. Nobody said anything. E ninguém disse nada. So I raised my hand. Eu levantei minha mão. I said, 457 BC. Em 457 a.C. And everybody turned and looked at the hippie. E todo mundo olhou para o hippie. And then he spoke for a few more minutes. E ele falou mais alguns minutos. And he said, and when did this time period conclude? E quando termina esse período de tempo? And a couple of them just looked at me right away. E todo mundo começou a olhar para mim logo direto. I said, 34 AD. Eu disse 34 depois de Cristo. The reason I'm telling you that story, O motivo pelo qual eu estou contando a I vocês essa learned something história that day I never forgot. é que eu aprendi uma coisa nesse dia que jamais esqueci. A lot of Seventh-day Adventists are not excited about what they believe Muitos adventistas do sétimo dia não são empolgados pelo que creem, because they've forgotten what they believe. porque se esqueceram daquilo que creem. They've not studying. Não estão estudando. They can't defend their faith. Não conseguem defender sua fé. Well, I continued to go to church. Continuei a frequentar a igreja. I would go Sunday and Saturday. Eu ia no domingo e no sábado. Gradually, I realized I had to make a decision. Gradativamente percebi que eu tinha que tomar uma decisão. And I went up to Northern California. E fui lá para o norte da Califórnia. I'm making the story very short. Eu estou resumindo aqui. And an old pastor up there, godly man, E um pastor velhinho, mas um homem piedoso, he studied with me and I was baptized. estudou comigo e eu me batizei. And since then, God just continued to open E doors. desde então, Deus tem aberto as portas. I did go back and I got my high school diploma. Finalmente eu obtive meu diploma do ensino And I médio. went to college for a couple of years. Fui para a faculdade por alguns But then I anos. got so involved in evangelism, it's been nonstop. E fiquei tão envolvido em evangelismo que agora não paro com isso. And when I read about that man in Mark chapter E 5, quando eu leio acerca desse homem em Marcos capítulo 5, you would never think he would become an evangelist. ninguém imaginaria que esse sujeito se tornaria um evangelista. But if that man could come to Jesus like he was, Mas se aquele homem pôde se voltar para if Jesus do Jesus could jeito que save estava, him, Jesus saved him from a legion of demons, Jesus o salvou de uma legião de demônios, then he can save you whatever your demons are. então ele pode salvar você independente de qual demônio And seja he esse. can put you to work for him E too. ele pode colocar você na sua obra. But we need to study his word. Mas precisamos estudar sua palavra. We're so thankful you've come to this camp meeting. Estamos muito agradecidos porque vocês And vieram I'm a esse hoping you will acampamento. all choose to be on the narrow E road. que todos vocês escolham permanecer no caminho estreito. I've just got to ask you a question. Eu só preciso fazer uma pergunta para vocês. How many of you would like to say, Lord, I want to follow you on the narrow road? Quantos gostariam de dizer, Senhor, eu quero seguir a Ti no caminho estreito? And seek first his kingdom. E buscar primeiro o Teu reino. Let me pray with you, will you? Vamos orar com você. Loving Lord, Querido Pai que está nos céus, I pray that you will bless each of these people. oro que abençoe todas essas pessoas. Help them know you have a plan for their lives. Ajuda-nos a ver que Tu tens um plano para a nossa vida. Save us from our sins. Salva-nos do nosso pecado. And I pray that we'll choose to follow Jesus and his teachings. E que elas escolham seguir a Jesus e os seus ensinos. In Christ's name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen.